Tudo bom com vocês, gente? Todo mundo na paz? Todo mundo bem? Eu vou começar com um versículo hoje, tá? Esse versículo me acompanhou por muito tempo na minha vida. Então eu vou começar por ele. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos preocupei, pois com o dia de amanhã terá suas próprias preocupações e a cada dia basta o seu cuidado. Era isso que eu vivia, gente. Eu vivia assim, pedindo a Deus que me ajudasse cada dia, que Ele cuidasse de mim, dia por dia, que Ele tirasse de mim as preocupações. Porque eu vou falar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ronilda, do canal Ronilda, mãe solteira. E dá uma curtida, se inscreva, tá? Venha fazer parte da família. Aqui eu falo sobre mulheres e crianças que sofrem abusos. Falo sobre educação de filhos. Falo sobre outras coisas que tá na plataforma. Mas meu canal mesmo é voltado para esses temas de abuso de mulheres e contra criança. Gente, por que eu citei Mateus 6,34? Porque foi assim que eu vivi durante muito tempo da minha vida, sabe? Eu vivi um casamento de 30 anos, mas os 24 anos foi de tormenta, sabe? De muita tormenta. Havia brigas, discussões muito sérias, agressões física e psicológica, tentativas, sabe? Vocês pensam aí, muitas eu sofri. E eu me casei aos 15 anos, meu ex-marido tinha 18. Na época que eu casei, em 1989, tinha ainda aquele preconceito da menina não poder ter um filho solteiro. Ainda tem algumas restrições, mas hoje é mais aceitável. Na minha época era vergonha para a mãe e para o pai ter uma filha solteira e grávida, sabe? Era uma vergonha. Então eu namorei 1 ano e 1 semana, sabe? Quando fez 1 ano e 1 semana que eu tava namorando, ele tava entrando na igreja para casar. Então eu casei na igreja, casei no civil e eu era apenas uma criança. Hoje eu vejo assim, o meu filho tem 16 e eu ainda acho ele bem novo, né? E muitas pessoas concordam comigo que para uma menina casar com 15 anos, né, muito difícil. Mas o que aconteceu no meu casamento que eu quero retratar? Quando eu casei na igreja, eu disse meu sim diante do altar, eu automaticamente fui ligada ao meu ex-marido até a morte nos separe. Porque é assim que a minha religião é. Sabe, tem gente que acha que a gente não tem norma, não tem catequese, a gente tem. Então na minha religião, por exemplo, não é aceito aborto, sabe? Não é aceito divórcio. Divórcio mesmo não é aceito mesmo, sabe? E para pessoas mais antigas do que eu, por exemplo, minha mãe, é muito mais difícil ainda ela aceitar ter uma filha divorciada. Se ela não queria uma filha solteira, grávida, ela também nunca me quis divorciada. Mesmo sabendo as lutas, as batalhas, tudo que eu passava, ela nunca aceitou o meu divórcio. Hoje ela conformou, mas aceitar ela não aceitou o meu divórcio. E nesses tempos que eu fiquei casada, eu separei uma faixa de 5, 6 vezes para chegar nessa vez agora que eu já estou divorciada. E quando eu me separava, eu não tinha para onde ir. Eu não tinha para onde ir com meus filhos. E eu voltava para dentro da casa dela, sabe? Então ela ficava bem 1 mês, 2 meses, ela ficava mais ou menos. Ela
deixava. Mas quando ia dando 2 meses em diante, ela já não suportava eu com as crianças lá dentro. Eu acho assim. Porque o pai dos meninos ia visitar eles e ficava aquela coisa de ficar me pedindo perdão, pedindo para voltar e etc. Eu sabia que ele ia fazer tudo de novo. Mas ela não, ela achava que não. Agora dessa vez ele aprendeu, volta para sua casa, volta para sua casa. Eu acho que ela queria me ver sempre livre, sabe? Se ter livre de mim. Porque sempre trabalhei, não vivi às custas dela nem dele, sabe? O meu dinheiro sempre foi para criação dos meus irmãos, dos meus filhos. Então não tinha porquê de falar assim que eu estava lá gastando água, luz e comida, não. Eu tinha o meu dinheiro. Mas eu não tinha como ir para um outro lugar e não ter quem cuidar dos meus filhos, sabe? Porque normalmente onde eu morava, eles tinham uma creche. Se eu mudasse para outro lugar, eu não ia ter quem cuidasse deles, sabe? E para mim pagar uma pessoa para cuidar dos meus filhos, ia o meu salário. E na creche não, na creche já era bem diferente. Era uma creche muito abençoada, graças a Deus. Mas eu vivi assim por muito tempo, sabe? Entre idas e voltas, idas e voltas. E eu só saí, gente, desse casamento porque Deus me ajudou muito, muito durante esse tempo todo. Porque enquanto meus filhos eram pequenos, eu estava dentro desse casamento, eu não via solução, eu não via saída. E muitas mulheres tá hoje como eu estava. Você não vê como que eu vou cuidar dessa criança sozinha? Onde que eu vou deixar essa criança para mim trabalhar? Né? Às vezes nenhuma criança, 2 ou 3, né? Às vezes você não tem aceitação na família, igual eu não tinha apoio na família. E outra coisa, a minha religião não permitia divórcio, não permite divórcio. Eu estou divorciada, mas para a lei do Senhor, eu ainda estou ligada ao meu marido. Se ele vier falecer ou eu, aí acaba. Mas enquanto eu estiver viva, eu estou ligada a ele e ele a mim, pela palavra do Senhor que nós juramos diante do altar. Então, eu não... Se eu arrumar uma outra pessoa ou ele arrumar, a gente vai estar em fornicação, em adultério, entende? Na nossa religião. Nós não estamos separados, porque nós separamos na lei do homem. Na lei de Deus, nós não estamos separados. E eu, como que eu fiz para me separar? Se eu ainda estou na igreja, eu queria estar na igreja, eu não quero me apartar da minha igreja. Eu gosto muito da minha comunidade. E quando chegou a época que eu vi, que eu falei, agora eu vou separar, porque senão eu vou, sabe? Não ia ter saída para mim, eu já não via mais saída. Porque quando eu casei com ele usava a erva maldita, eu sabia que ele usava. Mas aí teve um tempo que ele parou, e eu vou contar um dia quanto tempo ele ficou sem e por que ele ficou sem. Mas no final do nosso casamento, ele voltou a usar a erva maldita e mais dos seus companheiros. Álcool, uma farinha e um monte de outra coisa, sabe? E ele era um cara que se tornou um cara muito mais violento, muito mais perseguidor. Eu andava dentro da casa pisando em ovos. Ele não trabalhava, não queria saber nada da vida. Eu cuidando da casa, cuidando dos filhos, pagando as contas. Eu ainda tinha que abaixar a cabeça muitas vezes para não ter briga, para não ter confusão, sabe? E olha, gente, eu sempre enfrentei ele, eu nunca baixei a cabeça, sabe? Ele me machucava, eu sei que eu sou mais fraca, mas se eu não tivesse enfrentado ele da maneira que eu enfrentei, eu seria mais Giovanni Magalhães, sabe? Então, meus filhos viveram no meio de muita violência, eles presenciaram muita violência. Eles são salvos e libertos porque o Senhor mesmo determinou que eles não iam ser atingidos pelas maldades que houve no nosso casamento, sabe? O meu filho mais velho, ele sempre participou da igreja desde pequenininho, todos eles, sabe? Mas eu vou dar um exemplo do meu mais velho. Ele fez a primeira comunhão, depois ele foi
catequista, depois ele fez a renovação do batismo, que é a crisma, aí depois ele ficou cuidando dos crismanos, né? Ele era coordenador dos crismanos, as pessoas que confirmaram o batismo, ele era coordenador dessas pessoas por um bom tempo. Depois ele foi ministro da Eucaristia, depois ele foi coordenador de festa e por aí vocês veem que a gente sempre teve dentro da igreja. Ele foi coroinha, todos os meus filhos foram coroinha. Meus meninos cantam e tocam na igreja, sabe? Então o que acontece? Eu sempre vivi a minha fé do jeito que eu podia. Porque, tipo assim, quando eu falo que eu não sei muito falar sobre a palavra do Senhor, que eu não sei fazer uma homilia, eu não sei. Mas eu sinto o Senhor junto comigo e eu sei que Ele cuidou de mim esse tempo todo, sabe? E quando eu fui separar, eu fui ao meu padre falar com ele que eu já não estava aguentando mais, que eu precisava me libertar. E eu precisava que ele me autorizasse a continuar tomando a Santa Ceia. Como ele conhecia minha família estava sempre ali perto dele, ele viu o que a gente passava, eu pedi ele, eu confessei e depois eu pedi ele que ele me deixasse continuar tomando a Santa Ceia. Então ele me liberou. Quando ele me liberou para continuar tomando a Eucaristia, eu senti um peso a menos. Eu vi que ali eu podia continuar prosseguindo, que Deus ia me abençoar, Deus ia cuidar de mim. Mas aí eu fui para a Lei Maria da Penha, porque eu precisava tirar ele de dentro da minha casa. E aí na Lei Maria da Penha eu demorei 2 anos para conseguir, 2 anos, para conseguir a Lei Maria da Penha. Eu fazia exame de corpo de delito todas as vezes, eu me humilhava diante do delegado, eu me humilhava diante dos oficiais de justiça. Eu pedia a eles, pelo amor de Deus, que me ajudasse, que tirasse ele daqui. Mas a minha Lei Maria da Penha só aconteceu depois do meu divórcio. Mesmo assim, quem tirou ele daqui de dentro foi eu. Quando eu tirei ele daqui de dentro, me chamaram para uma audiência na delegacia e eu falei, não, ele não está lá mais. Não está mais. E eu vou contar como eu consegui tirar ele daqui. Um próximo vídeo, porque senão vai ficar muito grande esse. Então, quando eu falei que ele já não estava mais aqui, aí sim saiu a minha Lei Maria da Penha. Mas antes disso eu não consegui, sabe? Então a gente, igual a Ivani Magalhães, né? Ela estava presa num segundo casamento. Porque divórcio, gente, ser divorciado é muito difícil. Vocês acham que ser divorciado é uma coisinha? Não. Você tem rejeição na sua família, você tem rejeição na sua comunidade, você tem rejeição, às vezes até de amigos seus. Eu tenho rejeição da minha mãe, ela conformou, mas ela não aceita eu divorciada, sabe? E o meu irmão mais novo, por exemplo, virou pra mim e falou assim, você tá divorciando, mas você sabe que você vai ter que viver sozinha, sabe? Olha pra vocês verem como que é, às vezes a religião ajuda a gente ficar parado, sabe? Eu só consegui sair mesmo porque meu padre me liberou. Mas tem outras pessoas que não conseguem sair, não é por causa de religião, não é por causa de... Só que ela não consegue sair, porque o homem ele vai, minando, sabe? A autoestima, vai minando a fé, vai destruindo tudo que a mulher pensa que ela é. Se ela não tem um estudo, gente, é muito difícil. Se ela não tem um serviço, gente, é muito difícil, sabe? E se for para ela viver sozinho, criando crianças pequenas, ninguém sabe como é que essa mulher vai aguentar, como é que essa mulher vai suportar, pagar um aluguel, cuidar de criança. Esses homens normalmente não gostam de dar pensão, que eles acham que esse dinheiro que eles vão dar que é pouco, eles acham que a gente vai gastar com outro homem, sabe? Porque eles também
não liberam a gente para viver. Eles não vivem e não deixam a gente viver, sabe? Então a gente fica dentro desse tormento, desse furacão, sabe? E quando a gente tá no meio mesmo do furacão, a gente não vê saída nenhuma, gente. Nenhuma. Você não vê condições nenhuma de você conseguir dar passos para frente. Você não vê quando você tá dentro desse relacionamento. Quando você tem crianças menores, pequenininhas, igual eu tinha, aí era impossível. Eu consegui, quando os meus filhos começaram a crescer, quando os meus filhos começaram a trabalhar, quando os meus filhos já estavam independentes, eu vi que eu podia sair. Mas enquanto eu não consegui sair, foi Deus que me segurou, foi Deus que me manteve aqui. Porque eu fui ameaçada muitas vezes, de várias formas. Então, às vezes as pessoas viram e falam, você é sem vergonha de estar vivendo isso. Você não tem vergonha, o homem que bate de manhã, de noite, você tá ali. O homem que faz tudo isso com você e você mesmo assim tá ali. Porque tem pessoas que veem assim, tem outros que acham que não, você é obrigado a viver isso. Então ainda tem muita opinião de outras pessoas e você se sente muito insegura. Você não vê mesmo, você não vê saída. Eu já disse aqui que quando eu me divorciei, que eu me vi sozinha, eu não sabia o que eu ia fazer com a minha liberdade, porque tinha 25 anos que eu estava naquele sofrimento, sabe? Hoje eu sei que eu não sou obrigada a nada, sabe? Eu não tenho obrigação a nada. Eu posso viver sim, eu não tenho que viver pelo outro, eu tenho que viver por mim. Mas eu vivi muito tempo da minha vida pelo outro, pelo que o outro queria, pelo que o outro dizia, pelo que o outro achava, para mim sobreviver. Então eu não posso chegar aqui e virar e falar assim, olha filha, saia desse casamento, saia e corre e vai. Porque o que eu tenho para te dar? O que eu posso fazer por você? No nosso país, a cada 10 minutos uma mulher se faz da vida. Tem pessoas que preocupam, igual eu vi preocupando com as mulheres lá do Afeganistão. Nós vivemos aqui um Afeganistão, só que todo mundo, as pessoas não enxergam que feminicídio é a mesma coisa. Ninguém enxerga isso. Então as nossas leis ainda é muito branda, nossas leis ainda é muito poucas. Elas só é lei no papel, sabe? Mas na verdade, ela não cuida, ela não te defende, ela não te protege. Eu tô na Lei Maria da Penha. Eu vivo na Lei Maria da Penha. Mas o que ela faz por mim? Nada. Eu saí do relacionamento, a Lei Maria da Penha me deu trabalho. Eu saí do relacionamento, a Lei Maria da Penha me deu uma creche para meus filhos. A Lei Maria da Penha deu um serviço para meus filhos? Não. A Lei Maria da Penha me protege de verdade? Também não. Não. Eu tenho que viver, sim, debaixo da direção do Senhor e pedindo a segurança de Deus. Porque se... Quantas mulheres você vê aí com a Lei Maria da Penha na mão, sendo ceifadas das vidas? E outras que, além de não poder sair do relacionamento assim, o pastor fala que não pode, o padre fala que não pode, outras pessoas nem sabem que se pode ou não pode. Tem pessoas que largam uma igreja e viram uma divorciada. Por quê? Porque não sabe como conversar, como voltar para a comunidade e estar ali no meio das pessoas com uma pessoa divorciada. Outras mulheres acham muito difícil viver sozinha, igual eu vivo, sabe? Elas acham que elas não vão aguentar sobreviver sozinha. Ou então elas se tornam tão frágeis que elas logo largam o casamento e arrumam outro. E quando você larga um casamento, que você é abusada, que você é maltratada, automaticamente você vai pegar uma pessoa igual. Porque você está muito sensível, então você está muito carente, você acaba pegando uma pessoa igual àquele que você largou. Porque todos eles vêm com passos de anjo, palavras maravilhosas, doces no seu ouvido. Tudo é muito lindo no início. Daí você vai conhecendo, você vai sabendo que não é aquilo. E às vezes você já tá de novo num relacionamento, de novo casada, igual a Ivani, sabe? Eu não sei nada da vida dela. Esse vídeo pra mim tá sendo muito difícil de fazer. Eu tentei fazer ele ontem, eu não consegui, sabe? Porque eu revivo tudo que eu já passei. Gente, eu choro hoje de alegria
de estar livre, sabe? Mas às vezes eu choro também por eu ter vivido isso tudo e não ter tido segurança, não ter tido respaldo nenhum da nossa lei brasileira. Nossa lei não dá. Em outros países, se o homem fizesse a metade do que o meu fez comigo, ele estaria preso. E o meu, às vezes, fazia maldade comigo. A polícia vinha, pegava ele de manhã, de noite, levava ele para dormir na cadeia. De manhã ele voltava e voltava o cão, fazendo pior. Vocês entendem? Então não adianta eu ficar aqui, ó, pedindo a Deus para as mulheres do Afeganistão, que nós aqui no Brasil, nós temos também o feminicídio, que é um Afeganistão. As mulheres não podem muita coisa. E parece que não, que a mulher é liberta para tudo. É mentira. É mentira. A mulher não tem essa liberdade que todo mundo fala aí, não. Se tivesse mesmo, a mulher teria, igual eu disse, um emprego, um lugar para o filho, uma casa para ela ficar. Só quando a coisa pega mesmo muito pesada que levam elas para um lugar que o homem não vai saber nunca onde ela está. Mas se for igual no meu caso, uma violência velada, que todo mundo achava que eu vivia muito bem, que quando eu falei eu não aguento mais, eu não fico mais aqui, as pessoas assustaram, sabe? Sabia que a gente vivia separando, mas eu achava que era só aquela briguinha que vai e volta, a mulher sem vergonha, a mulher volta porque ela quer, essas coisas assim, sabe? Ô gente, eu não posso virar aqui e falar pra essa mulher aí, ó, que tá passando o que eu passei, eu não posso falar pra ela, sai logo, vai, sai, não fica mais, salva a sua vida, salva a vida dos seus filhos, salva... Eu não posso, porque eu vivi e eu sei o tanto que é difícil, eu sei como é difícil sair. Então a única coisa que eu posso falar pra você foi o que eu disse aqui, ó. Confia dia por dia que o Senhor cuida de você. Que a palavra do Senhor falou para mim era isso. Confia dia a dia que o Senhor cuida de você. Seus filhos vão crescer, seus filhos vão virar rapazes e moças. E vai chegar a hora que eu vou te libertar. Porque tirando isso eu não tinha como. Eu não tinha para onde fugir. Eu não tinha para onde ir. Então eu vivi isso por isso. E muitas mulheres vivem por isso. Então, eu não vivi, eu sobrevivi ao caos. Eu sobrevivi ao caos. Eu queria poder virar e falar, não, sei, ó, pode ir para tal lugar assim, assim, porque eu fui lá eles me ajudaram. Você aí, ó, que tá passando por isso, vai, faz isso, porque isso vai dar certo. Eu não posso. Porque só quem tá dentro do olho do furacão sabe o que tá acontecendo de verdade. O que tá vivendo de verdade. Então eu posso pedir sim, que o Senhor cuida de você, que o Senhor proteja você, que o Senhor esteja ao seu lado, que o Senhor te ampare. E que você tenha discernimento de ter fé, porque só Deus sabe. Cuidou de mim, Ele vai cuidar de você. É difícil, gente. Muito difícil sair. Muito difícil. E muitas mulheres, igual, por exemplo, eu tenho uma testemunha aqui no canal que chegou perto do pastor e falou que ela não estava conseguindo, que ela não ia viver mais porque o homem era usuário e tal, e ela tem um filho especial. O pastor falou para ela, para de orar para ele melhorar. Ora para ele morrer. Porque assim você vai ter liberdade. Vocês entendem que coisa? Então, às vezes a mulher fica mesmo muito perdida. E eu passava por violências emocionais tão grandes que eu cheguei a ficar louca, eu cheguei a virar alcoólatra. Eu procurei toda válvula de escape que eu podia, sabe? Eu só voltava, eu largava tudo que não provinha de Deus pelo amor dos meus filhos. Porque eu tinha obrigação, eu amo criança, eu amo meus filhos, eu amo. Então eu precisava cuidar dos minhas ovelhinhas. Por isso eu voltava, por isso eu tinha força. Eram meus filhos que me faziam sobreviver, vocês entendem? Então não fala pra mulher, sai,
vaza. Como se ela fosse uma sem vergonha, como se ela tivesse todas as condições do mundo, porque ela não tem. Ela não tem. E quem tá dentro sabe que ela não tem. Não tem. Se ela tem amparo de 1 ou 2, 3 pessoas, vai, filha. Sai enquanto é tempo. Mas quando você não tem, você tem só Deus. Quando você tem só Deus, você vive o que eu acabei de ler. Mateus 6:34. Sobre as asas do Altíssimo. Viu? Um beijo no coração de vocês. Fiquem em paz. Saúde e paz. E você, mulher que está sofrendo aí, Deus é mais na sua vida, tá? Deus é muito mais. E quem sabe na hora que eu tô fazendo esse vídeo, se uma mulher não tá sendo ceifada da vida. Fica aí, pensem bem. Se a gente realmente tem condições de sair sem ter estrutura física, psicológica, financeira e apoio emocional da família, dos amigos, da igreja. Pensa comigo, se essa mulher é sem vergonha. Porque é isso que eu recebi muitas vezes na minha vida. A palavra você é sem vergonha. Fica com Deus. Saúde e paz para vocês.